nós podemos usar a referência do canino para saber se o paciente está de classe 1 ou se ele está de classe 3. Parou. Olha, antes de seguir com esse vídeo, eu tenho uma surpresa guardada para você, mas segura a ansiedade aí e assiste até o final para garantir o seu presente exclusivo. Eu prometo para você que vai valer muito a pena. Volta pro vídeo, vamos lá. Porque vem cá, quando você faz a tração reversa, você não traz a maxila do paciente para frente? Essa paciente aqui, ó, dá uma olhada nesse canino, por favor. Vocês consideram uma relação aqui de classe 1, praticamente classe 1, não é? Exatamente. Essa relação de classe 1 que vocês estão enxergando aqui, se eu trouxer a maxila toda para frente, vocês concordam que eu vou transformar essa classe 1 em uma classe 2? Não posso fazer isso. E aí eu estou observando aqui, nesse caso, que a pré-maxila da minha paciente, que é de lateral a lateral, está com os dentes muito verticalizados. Então quer dizer que eu tenho um problema aqui, tio, que é um problema muito mais na pré-maxila, de inclinação lingual dos incisivos, do que um problema na maxila inteira. Sim, que massa! Então como é que eu vou tratar, por exemplo, esse caso? Claro, esse caso aqui é um caso de ortopedia funcional dos maxilares, que nós fizemos um plano inclinado nos incisivos, apenas em 30, 60 dias esse problema está resolvido, sem usar uma máscara facial. Porque com esse dispositivo da ortopedia funcional, que são esses planos inclinados, que alguns até chamam de pistas diretas, erroneamente, com esse dispositivo eu consigo fazer esse tratamento com resultado de 60 dias, com muito mais conforto para esse paciente, infinitamente mais conforto. Persiga a excelência aprendendo tudo que você precisa para você se tornar um profissional completo. Chega um caso X, tira a carta da manga. Chega outro, tira a carta da manga. Para saber se eu posso fazer a tração reversa ou não, e se o caso tem um prognóstico bom ou não. A ausência do prognatismo familiar. Professor, fui atender uma paciente no meu consultório de 9 anos de idade, a hora que o pai chegou, a mandíbula dele era enorme. Aí a mãe chegou, a mandíbula também era enorme. Será que o prognóstico é bom? Gente, não é bom. Ah, mas e eu vou fazer tração reversa? Se você observou na face, que tem deficiência de maçã do rosto, deficiência do malar, da projeção malar. Você percebeu que se tracionar a maxila para frente, a face não vai ficar biprotrusa? Tudo bem, você pode até fazer para melhorar um pouco, ou quem sabe até para resolver o problema. Mas sempre diga o seguinte, o prognóstico não é tão bom. Por quê? Porque nós temos aqui um prognatismo que vem da família. Veja a sua mandíbula, veja o seu rosto, o formato. Ela, a sua filha, ela vai parecer com vocês. A análise de Laverne e Petrovic. A análise de Petrovic é uma análise onde você avalia o potencial de crescimento da mandíbula dos pacientes a nível tecidual. É uma análise cefalométrica. Não é uma análise complicada. Você não tem que ficar fazendo traçados, mas você tem que saber interpretar. Quais casos, então, tratar a contração reversa da maxila? Os casos onde nós temos um problema na maxila. Presta atenção, olha para mim. E onde a severidade da classe 3 seja média ou moderada. Aí nós vamos fazer a expansão rápida da maxila e a tração. Então eu só vou tratar com disjunção e tração reversa, só vou fazer a tração reversa da maxila quando eu tiver um problema na maxila e não na mandíbula, com severidade média ou moderada. E agora todo mundo pergunta assim, tio Hélio, o que é severidade média ou moderada? Isso é muito subjetivo. Explica para mim, por favor. Explico. Vou te mostrar um caso. Chega, por exemplo, esse pacientezinho na clínica e eu vejo que ele tem os dentes anteriores aqui cruzados. Primeira coisa, manipular em relação cêntrica. Primeiro passo, antes de fazer qualquer outra coisa, manipule em relação cêntrica. Quando eu vejo que esse paciente tem os dentinhos cruzados e eu manipulei em relação cêntrica e ficou de topo a topo, significa que eu estou diante de um paciente com uma severidade da classe 3, média ou moderada. Ah, professor, mas e se de repente esse paciente chegou na clínica e ele tem um overjet assim, negativo, ele cruzou, mas ele cruzou 3 milímetros para frente. Eu manipulei e essa mandíbula tá uma pedra, ela não saiu do lugar. Vou dizer uma coisa para vocês. Aqui eu tenho uma classe 3 com uma severidade grave. E aí, você vai se contentar só com essa aula?
Assina o Ortoflix e tem acesso a mais de 500 aulas na maior plataforma de ortodontia da América Latina. E para não perder os próximos vídeos, não se esqueça de se inscrever. Até mais.